Oi, pessoal. Agora vamos lá. Deixa eu ver se é Inês. Inês, vou tentar te convidar. Ver se você consegue entrar. É só aceitar o convite. Boa noite, pessoal. Mais uma live. Lá Pontói, bem-vindos. Vandira. Deixa eu ver se a Inês conseguiu entrar. Ah, Vamos ver. Agora sim. oi, peraí, que a câmera tá ao contrário. Isso, você tem que virar. Aí, Muito bem. e eu ia tentar ver se ele abria pelo Note, se ficava mais fácil, mas acho que não abre pelo Note, abre? Não, não. Tem que ser pelo. Não, né? Tem que ser. Então, peraí, vamos tentar posicionar aqui para não ficar tremendo a mão aqui. Eu tava com um pedreiro até agora, acabou de sair, eu já tava mandando eles embora, o cara não queria ir embora. Inês, a gente já está ao vivo, hein? A gente só Tá bom. a gente tá. Emanuela Matos entrou. Vamos ver. Bom, tô animada. Acho que tá bom, hein? Já tô com a listinha de perguntas. Ah, tô vendo lá. A Júlia Trevisan acabou de entrar, que é lá ponto I aí, ó. Aqui, essa daí é especialista em adaptar as casas. Ah, legal. Legal. Falar de moradia é um negócio que está cada vez mais, né, necessário, porque a gente está envelhecendo e eu estava pensando, né, a gente passa a juventude pensando no sonho da casa própria, né? Só que a gente vai É verdade. e não pensa em como a gente vai morar, né? Que, que tipo de moradia? É uma Isabel, bem-vinda. Geralmente quando ou eu dou palestra, ou geralmente aulas, né, que eu tenho, já dei aula na Faculdade de Medicina ABC, eles têm um grupo de residência multidisciplinar, que é bem interessante, porque são profissionais de várias áreas. Então, são jovens, a maioria é jovem. E quando eu pergunto a respeito da casa, né, onde que eles vão morar, a minha geração, eu tenho 69 anos, então a minha geração, a gente pensava no quê? Você vai estudar, você vai ter o seu emprego, quando você vai criar a sua família, você compra uma casa. Era Sim, a primeira coisa que a gente pensava. Com o longo do tempo, não é mais isso. Né? E outra coisa, né? O bom profissional é aquele que ficava a vida inteira num único trabalho. pois é. Hoje em dia é o contrário, o bom profissional é aquele que tem experiência em vários lugares. Exato. Então, quer dizer, as coisas foram mudando e a casa também não se pensou mais em ter uma casa. Pois é. Eu acho que por isso que essa discussão é cada vez mais necessária. Deixa eu ver quem mais está aqui. TR Networking, a Débora entrou também. Pessoal, se vocês conhecerem outras pessoas que têm interesse nesse tema, que querem discutir, chamem aí, pede para entrar, porque vai ser um papo bem legal, vai ser um papo bem bom. A Inês tem uma vasta experiência com essa temática. E a ideia é que seja uma conversa entre todo mundo. Então, a gente quer que, enfim, perguntas e tal. Então, se vocês tiverem amigos e conhecidos, fala para entrar. Vai ser... Está cortando a tua voz. A tua fala está cortando. É mesmo. A minha está direito? A sua eu estou ouvindo perfeitamente. Dé, É, a sua tem hora que estava cortando um pouco. deixa eu ver. Dé, se você estiver aí, me fala se tá ok. Deixa eu entrar aqui no. Vou entrar aqui no WhatsApp para ver se tá. Se a Débora fala. Está cortando para mim. Ixi, peraí, deixa eu entrar. Peraí. Dela. Peraí. Vamos ver se agora vai. Conceição Munhoz de Portugal, não acredito!
Letícia! Muito bom. Tati Moraes, Gisela. Ó, a Débora acabou de falar que tá ok, mas eu entrei no 4G para ver se vai melhor. Simone Fontenelle. A Simone é super colaboradora da gente. Ela faz comentários, ela curte, ela pede links. É isso aí, Simone. Aí, Que bom. Que bom. tá nas redes para trocar experiências, para trocar informações. Simone Fontenelle de Palmas, Tocantins. Eita, que beleza, gente! Já vamos aí, estamos fora do estado, do país aí. É isso aí, é isso aí. O objetivo é esse mesmo, gente. Então, vamos ampliar essa discussão com o maior número de pessoas e maior número de lugares possível, porque eu acho que isso é uma coisa que todo mundo que está envelhecendo pensando, né? Como é Deixa eu tirar, acho que meu óculos fica melhor. de moradia, né? Eu não, por exemplo, eu não tenho filhos, né? Eu tenho 2 enteadas, mas não tenho filhos. Todo mundo, né, conta com os filhos que vão cuidar na velhice, mas também não é muito. Não conto mais. Primeiro que antigamente as famílias tinham muitos filhos. Pois é, né? As mulheres, muitas não trabalhavam fora. Então, era o encargo das mulheres ficarem na casa e cuidar dos mais velhos. Né? Isso já não acontece mais. Pois é. Muitas pessoas não querem casar e não querem ter filhos. Não é nenhuma opção, questão de poder ou não poder. Não querem ter filhos. Né? É uma opção de cada um. Então, aí, além da questão aí do cuidado, né, do envelhecimento, mas se a gente for ver, é aquela questão de heterogêneo, porque 60 anos é relativo. Eu tenho 69, eu estou aqui. Tem gente que 69, infelizmente, está numa ILPI. Sim. Tem gente que está, nesse momento, trabalhando no serviço pesado. Sim, né? Verdade. Quem está no interior, às vezes no sítio, na roça, essa hora está dormindo porque, coitado, levantou 4, 5 horas da manhã e está lá trabalhando, né? E a moradia também. É isso aí, Inês, tem um monte de gente entrando aqui, acho que vai ser um sucesso a sua live. Regina, Filhas da Mãe Coletivo, muito legal. Ah, que bom, que legal. São ótimas. Também trazem sempre temas muito atuais e bem interessantes. São ótimas. A doutora Jaqueline Dorin é do, eu acho que é de Curitiba. Me corrija se eu estiver errada, se não é essa doutora Jaque. Filhas da Mãe Coletivo, olá Inês. Não existe única de moradia, envelhecimento é heterogêneo, isso mesmo. É verdade. E tem... acadêmica, seja o que for, eu pergunto para todo mundo. O pedreiro chegou aqui, a primeira coisa que eu perguntei para ele, onde mora o idoso? No asilo. Eu vou dar aula na faculdade de medicina, o grupo que é lá de residência multidisciplinar. Aonde mora o idoso? Na casa dele até morrer, ou ele mora sozinho, ou então ele mora no asilo. Gente, coitado, a gente não pode morar em nenhum lugar, então eu estou aqui, eu teria que estar no asilo, ou então, se eu não tivesse família, como é que fazia? Né? Mas é aquela cultura que ainda prevalece, né? Regina dizendo, Inês, maravilhosa. Clube da Qual Regina que eu não vejo? Regina? Qual que é a Regina? Regina César. Regina! Regina é super ativa. Regina tá, a família dela, a mãe dela foi presidente do Conselho de Santo André, Regina foi presidente do Conselho do Idoso de Santo André. Que legal! Filhas da Mãe Coletivo. Eu sonhava com ecovilas para envelhecer, agora eu quero uma ecovelha, com muita gente. Velho, viu? Se tiver muito... Isso, vamos montar. Vamos unir todos nós e vamos montar. E aí ela falou uma coisa bem interessante, por exemplo, tem idosos que, se você pergunta, né, eu fiz uma pesquisa no site, tem idosos que não querem morar onde tem a criança. Sim. Tem idosos que não querem morar quando tem adolescente.
E aí tem idosos que querem morar só com idosos ou adultos, né? E por isso que a mudança né, radical que teve ao longo do tempo na questão da moradia é uma questão também de cultura. Se você pega os Estados Unidos, eles se preparam para se aposentar e eles têm uma cultura totalmente diferente da nossa. O pensamento deles é: vou me aposentar, vou comprar um trailer, vou comprar um motorhome e vou viajar por aí. Ou então eles pensam: eu vou para um condomínio para pessoas idosas, né? Que lá, na verdade, como é um país desenvolvido, eles já preparam desde os 50 anos, né? O desenvolvido lá é a partir de 65. Sim. Então, mas desde os 55 anos, eles já se preparam, no mínimo, né? 10 anos antes, eles vão se preparando. E lá você tem prédios de 3 andares para as pessoas, né, de uma classe mais simples, mas que tem toda a estrutura, né, de lazer e tudo, como você tem os condomínios, né, aí... Inês, não fica todo ouro ainda, a gente não começou, você está entregando... Não, tem muita coisa para falar, tem muita coisa. Aí nós vamos lá desde lá de cima até chegar nas nossas políticas públicas aqui. Sim. Vamos fazer uma volta ao mundo. É isso aí. Bom, são 7 horas. Vamos dar mais uns 2 minutinhos para o povo entrar, porque eu sempre gosto de entrar antes, para também já fazendo o aquecimento da conversa, ver se a tecnologia está ajudando a gente. Enquanto... Sim. Maria Isabel, da inventividade, @projeto.inventividade. Pessoal, vai lá curtir, ver o que a Maria Isabel está fazendo. A gente só tem gente legal com boas ideias e boas iniciativas aqui. Marcos Moura dizendo: parabéns, Inês. E capacidade. Um trabalho lindíssimo. De extrema importância para idosos e toda a família. Lar Pontói dizendo: dá para ficar horas e horas ouvindo Inês falando no assunto. Ai, vamos chamar essa live. Inês Piloto entrou. Cris, fisioterapia idosos. Luzia Ferreira. Muita gente querendo saber sobre moradia aí para a terceira idade, viu? Norma Rangel, Norma, a gente estava só te esperando. Norma, aí, ó. Norma também sabe, Norma também, a gente já sentou para bater papo, a gente fica a tarde inteira conversando, se deixar. Boa noite a todos, sou a Rangel. Luzia dizendo: oi, boa noite, gente. Boa noite. Eu tô ficando mal acostumada, porque agora toda quarta-feira eu quero fazer live para poder interagir com o povo. Gente... Mas é bem legal mesmo, porque você tem, é uma maneira da gente poder ter acesso a tantas pessoas que estão em outras cidades, outros estados, até país que a gente não teria normalmente no encontro presencial, né? Exato, exato. E, gente, aproveitando que está todo mundo aqui, vou dar mais um minutinho para as pessoas entrarem e a gente começa a nossa live. Eu comecei essa série pensando em falar sobre temas que geram muitas dúvidas e para ter uma conversa básica, né? Então, a gente fez a primeira falando sobre LPIs com a Cristina Abdala. Semana passada a gente falou de cuidadores, que também é um tema bem complexo, né? E hoje a gente vai falar de moradia, que foi um tema que foi muito votado nos posts que a gente fez, querendo saber o que as pessoas querem ouvir. Se vocês tiverem outros temas que vocês querem que a gente traga gente para esclarecer dúvidas, escreve para a gente, coloca aqui nos comentários, porque daí a gente vê se a gente consegue organizar uma outra live, trazer um especialista, porque a temática é tudo que você sempre quis saber, mas tinha medo de perguntar. Então, o que a gente quer é estabelecer um diálogo com vocês. Então, o objetivo é que vocês façam perguntas também. Eu tenho um roteirinho aqui de perguntas mais ou menos gerais que eu quero fazer para a Inês, mas o objetivo é que vocês façam perguntas, que vocês esclareçam as suas dúvidas, e a Inês é uma super especialista no tema. Então, vamos aproveitar a oportunidade aí para mandar as perguntas para a Inês para ver como é que ela consegue ajudar a gente, e com mais gente discutindo, a gente consegue achar soluções coletivas. Com certeza. Né? Bom, gente, são 7h03. Eu vou dar início, então, à nossa live. Bem-vindo, todo mundo.
É a nossa terceira live da série Tudo que você sempre quis saber, mas tinha medo de perguntar. E hoje a gente vai falar sobre moradia. Nossa convidada de hoje à noite é a Inês Riotto. Todo mundo que está aqui já faz parte do clube da Inês, já vi todo mundo elogiando. Cris, boa noite. A Inês realmente é super especialista no tema. Eu vou ler aqui o currículo dela, para vocês verem que eu não estou brincando. Ela é professora, palestrante, colaboradora no Centro Internacional de Longevidade Brasil, ILC, em políticas de habitação e alternativas de moradia. Ela é pesquisadora em alternativas de moradia para pessoas idosas, responsável por sites Ativa e Morar Mais. Ela também é idealizadora e organizadora do livro Morar 60+, revolucionando a moradia em face da longevidade. Aí, vocês acham que ela... Não, continua. Ela é conselheira no Estado de Idoso, São Paulo. Ela atuou como coordenadora nacional do Departamento de Atenção ao Idoso da Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano no Ministério do Desenvolvimento Social, MDS, em políticas públicas para envelhecimento na Secretaria de Governo do Santo André e no Centro de Referência do Idoso do Santo André. Ela é conselheira pela Sociedade Civil e presidente pelo Poder Público no Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Santo André. Inês, da nossa live, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, é uma honra, tá? Conheço o seu trabalho, né? Já acompanho, mesmo inclusive como você citou, do Conselho Estadual, né? Do trabalho que vocês fizeram. Então, é uma honra, eu fico muito feliz, acompanho. Gosto porque você sempre traz os temas, né? Que é preciso falar. A revista é maravilhosa, né? Acho que todo mundo que está aí conhece, sabe do teu trabalho. Então, é uma honra estar aqui batendo um papo com você e com todo mundo, que a gente está aqui para responder as dúvidas, as perguntas, o que eu puder responder. É isso aí. Perfeito, Inês. Então, vamos começar. Ó, a Simone Fontenelle já mandou uma pergunta aqui, mas eu vou começar. Simone, você é um pouco egoísta, vou começar com a minha pergunta e aí depois a sua, tá? Inês, a gente estava conversando um pouquinho, né, no início aqui do nosso bate-papo, que as pessoas não pensam muito na questão da moradia que elas envelhecem, né? Você acha que isso está mudando, que hoje as pessoas estão pensando em outras alternativas ou ainda querem envelhecer em casa? Envelhecer em casa ainda é a primeira opção? Ou está todo mundo assim, poxa, o house, o living, a gente vai falar disso um pouco mais para frente, mas eu queria ouvir a tua opinião. O que você percebe no envelhecimento? Bom, as pessoas de mais idade, se você pegar pessoas de 80 anos para cima, o pensamento ainda é a questão do morar na casa, o aging place, é ficar no mesmo lugar onde moravam. Isso também não é só uma questão da idade, que a gente já falou que o envelhecimento é muito heterogêneo. Então, você tem aquele que gostaria de continuar no mesmo lugar, e tem aquele que gostaria, os que estão mudando, estão vivendo com outras alternativas. Mas eu acho que o jovem ainda pensa muito no aqui e no agora. Né? Como a maioria das pessoas a gente até comentou antes, as gerações anteriores, que a gente chama das gerações baby boomers, né? Que vem de lá de trás, nascidas em 45 para cá, a gente tinha uma outra cultura. Você crescia, você estudava, você ia trabalhar, você formava sua família, a primeira coisa, você comprava uma casa. Hoje em dia, o pensamento é diferente, porque você quer o carro você se locomove, né? Não se fica mais no único emprego, então a pessoa precisa estar se locomovendo. Então, eu acho que essa geração mudou um pouco. Essa geração baby boomer, se você pega, vamos dizer, 60, 70 e poucos anos, ela já está vivendo, ouvindo essas outras alternativas. Né, como você citou aí o co-housing, enfim. Mas no Brasil ainda, isso é muito pouco. Porque fora, em outros países, a gente tem muitas outras alternativas que já poderia estar no Brasil. Tem coisas que a gente já tentou colocar em universidades,
em projetos multidisciplinares ou governo e particulares, mas ainda a cultura do Brasil é o idoso fica na casa dele enquanto ele pode, quem pode pagar o cuidador, ele permanece na casa, e quando ele não pode, ele vai para uma ILPI, ou, né, como ainda se fala, o asilo, casas de repouso, enfim. Uhum. Mas eu acho que começa a mudar. A gente está começando a ter, então, outra alternativa de moradia para os 60 mais, e eu acho que muito também pelo movimento dos próprios 60 mais. Já não estão mais contentes com essas duas opções. Ou fica em casa, ou eu vou para um asilo, né? Exatamente. Então, aqui falando, LPI é o último portal, é isso. É a ILPI o último. Não, a gente tem que lembrar que a ILPI realmente ela é muito importante. Porque se você considerar que para a ILPI é para ir quem está num quadro de demência em que a família ou ela não consegue mais ficar sozinha se ela não tem família, ou que a família não chega num ponto que ela não tem mais como cuidar. Porque às vezes não é uma questão da família não querer. Se ela não tem um aporte financeiro para pagar cuidador, é muito difícil cuidar sozinho. E hoje nós temos todo mundo, a família toda trabalhando fora. Não é uma questão, às vezes a gente ouve, mas lugar de velho é no asilo. Por que a família pôs no asilo? Porque não é uma questão só dela querer... não quis mais saber do velho em casa, botou. Não é isso. Né? Existem várias situações que devem ser analisadas particularmente, individualmente. Cada caso é um caso. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu acho que um dos modelos que tem sido muito discutidos, né, principalmente pelos 60 mais, chegam muitas dúvidas para mim nesse sentido, é o modelo de cohousing, que eu acho que é talvez o que seja mais avançado aqui no Brasil, em termos de modelos que a gente traz do exterior. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente o que é esse cohousing, se já existem cohousings disponíveis aí para a gente, se eu estiver interessada, como é que é esse modelo? Eu acho assim, nós temos, posso até depois te passar uma sugestão, que a gente tem pessoas que são especialistas até nesta formação de cohousing, que eles pesquisaram, foram fora, então acho que eles até são mais específicos para falar e para contar. Eu vou colocar numa maneira geral. Então, eu acho que o cohousing ele é interessante no momento porque ele faz, você tem um grupo de pessoas que têm o mesmo interesse, que elas se conhecem, porque vai conviver, né, o tempo todo junto, e que compram um terreno, constroem suas casas individuais, geralmente você tem, né, o quarto, sala, a cozinha, e aí você tem espaços comuns. Você tem uma cozinha comunitária, uma horta comunitária, alguns cohousing fazem compras comunitárias, né? Então, para ir fazer as suas compras, alguns têm até vans para poder sair e fazer compras, para poder fazer passeios. Mas o que a gente tem que pensar é que, primeiro, se você cria um cohousing com todo mundo que eles começam, você tem 60, 70 anos, você tem que pensar que vai envelhecer todo mundo junto. Então, você tem que ter um aporte financeiro para saber que lá na frente, como é que nós vamos fazer? Né? Porque se ele é um cohousing, ele é específico para pessoa de 60 anos. Se você morreu, não pode ficar para o seu filho. Ou você vai vender aquela casa, ou vai ficar como um comodato, né? Alguém vai morar lá. Então, eu acho que a principal questão de um cohousing é o grupo de pessoas que sentam e criam a estrutura, um contrato de como ele vai funcionar. Porque não é só pensar ali na hora, porque enquanto está todo mundo bem de saúde, está ótimo. Sim. Mas se todos envelhecerem juntos, como é que vai ficar lá na frente? Para onde vai? Você tem um aporte financeiro para você ir para um residencial? Você não tem, você vai ter que procurar uma ILPI pública. Nós não temos quase no Brasil ILPI pública. Nós temos filantrópicas, mas nós temos pouquíssimas públicas. Então, é aquele passo a passo que nem agora. Eu nunca pensei onde eu vou morar. Eu vou morar no cohousing. Bom, então a segunda fase de decidir morar no cohousing é como é que ele vai funcionar.
Uhum. Né? Nós temos um que está sendo montado aí por professores da Unicamp, que é o Conviver, que eles estão há tempo já, que eles compraram um terreno faz alguns anos, e eles estão se estruturando para isso. Eles foram pesquisar, eles foram fazer. Então, esse pessoal está mais indicado, porque eles estão já engatilhados, acho que já estão construindo agora. Uhum. Mas essa questão de pensar. Então, diferente de um condomínio. O condomínio também, né? Só pode morar pessoas com 60 anos, mas a partir dali você tem um de 60, você tem um de 70. Não foi um grupo que foi junto, porque geralmente quando você tem um grupo de amigos, quase todos têm a mesma idade. Sim, sim. Então, pensa lá na frente, como é que vai fazer? Uhum. Né? Para quem, como é que fica essa casa? Aí vai vender a casa para uma pessoa que eu nunca vi na vida? Uhum. E se ela não se interar com o grupo? E Claro. se os hábitos dela não for igual ao nosso? Uhum. Então, essa é uma questão para pensar. Mas ainda é porque cada um está individualmente na sua casa e tem o coletivo. Essa é uma boa alternativa, principalmente para essas gerações que vão envelhecer e que não têm famílias grandes, e você mantém Sim. isso de comunidade no cohousing, né? A Emanuela Matos mandou uma pergunta aqui. Boa noite. Na sua experiência, qual o principal fator que modifica o sucesso das moradias 60 a mais fora do Brasil e aqui? É só uma questão cultural e econômica? Olha, é um pouco, sim. Eu acho que a maior parte ainda é cultural. Né? O que nós estávamos falando no começo. Se você pega os Estados Unidos, eles começam a se preparar antes para a aposentadoria. Né? Então, eles se preparam. Nós, brasileiros, temos uma ideia assim: quando eu me aposentar, eu vou ficar só viajando. Quando a gente se aposenta, a gente descobre que você não tem dinheiro para ficar viajando, a maioria, né? Claro que a gente não está falando nem naquele que não vai ter, nem no top, né? Nós estamos falando na maioria. A mesma, eles se preparam. Então, o que eles pensam? Nós temos uma questão, é assim, eu vou comprar uma casa, eu vou morar, eu tenho a minha família, essa casa vai ficar para os meus filhos. Ou então, então eu vou passar direto para os meus netos. A cultura fora do país é completamente diferente. Até porque, se você pega, na maioria dos outros países, os filhos saem de casa quando vão para a universidade. Uhum. A partir daí, eles já começam a criar a sua vida e eles mesmos já querem ter o seu espaço. Uhum. Então, o idoso, quando ele vai ficar idoso, a aposentadoria, ainda mais no Brasil, não significa idoso. Né? Porque no Brasil, se você tem uma carreira, determinada carreira, você se aposenta bem mais cedo do que ter 60 anos. Uhum. Né? Mas lá fora, eles se preparam para isso, que a gente até chegou a comentar no começo. Eles vendem a sua casa, compram um motorhome, compram um trailer e vão viajar. Alguns vendem e vão para um condomínio. Né? E lá, diferente daqui, você tem condomínio para todas as classes sociais. E todos têm a parte de lazer, a parte de atividades, os cuidados. Nós ainda não temos isso. Né? Então, em outros países é bem diferente. Mesmo a questão de você estar junto. Portugal, né? Tem Portugal aqui. Portugal tem projetos maravilhosos intergeracionais. Uhum. Uhum. Que é fantástico. A gente não conseguiu trazer para o Brasil. E não implica em dinheiro. Implica em vontade de aplicar o projeto. Sim. Então, a gente vai, a gente explica, a gente senta com a prefeitura, a gente senta com a universidade, que é para juntar os dois, e a gente não consegue. Então, eu acho que uma questão é cultural, é de dinheiro, que como, né, nos pilares que você for pegar, que a gente tem, né, da OMS, um deles, e o Kalash vive repetindo isso, né, é a questão financeira. Se você não se prepara financeiramente, é mais complicado. Uhum. Uhum. Aqui a Norma está falando, a Anise está fornecendo informações, o funcionamento do cohousing demanda tanta... Só voltando um pouquinho do cohousing, né? Demanda tanta conversa que no projeto dos professores de Campinas, que a Inês mencionou, eles levaram 3 anos só para fazer o estatuto, as regras de funcionamento. As filhas da mãe do coletivo perguntam, sobre o modelo de cohousing, comprar é uma exigência?
Então, é o que eu falei, a questão do funcionamento do cohousing, pelo que eu sei, quando você tem o grupo, você cria, como a própria Norma acabou de falar. Então, geralmente é um grupo de pessoas que eles se conhecem, têm uma afinidade, têm um interesse comum, e aí eles vão criando. Então, muitos, às vezes, começam com um pequeno grupo deles que compram um terreno, os outros vêm. É diferente de um condomínio onde cada um vai lá e compra a sua casa. Como existe condomínio que são comodatos, né? Comodato é você mora na casa, você imprime o valor daquela casa, você dá o valor do que custaria aquela casa, você vive até lá, até que um do casal ou sozinho vai falecer, e aquele comodato pertence àquele grupo, ou àquele empreendimento, ou o grupo mesmo, às vezes, o próprio condomínio, né? Quando se cria um condomínio, tem condomínios como nós temos no Brasil. Em São José do Rio Preto, nós temos a Geripe, que ele funciona como comodato. Então, lá tem uma casa, se a casa vale, vamos colocar qualquer valor, R$100.000, você dá esse valor para o condomínio, você mora lá até falecer, quando você falece, aquela casa é repassada, mas o dinheiro é do condomínio. Diferente do co-house. Então, eu acho que co-house seria até interessante você fazer uma live, porque nós temos temos alguns especialistas que já foram para vários lugares, que foram buscar, e que eles podem até falar mais, eu acho que com mais capacidade para falar, porque nós já conversamos até sobre isso. Eu acho que cada um, a gente tem um ponto em que a gente para e deixa o outro profissional, que tem muito mais conhecimento, para falar e para explicar, porque o próprio conviver, se você convidar o pessoal do conviver para falar, é bem interessante, eles vão mostrar todo esse processo que eles fizeram. A Norma tem razão, eles levaram anos comprando o terreno, pagando o terreno, até chegar na parte do estatuto deles. Legal. Bom, Inês, como a gente é super rapidinho aqui, a gente já fez uma entrevista com o pessoal da Conviver para o nosso podcast sobre moradia. Então, eu vou deixar para vocês aí. Isso. Aí conseguem ouvir um pouco mais a experiência deles. Mais fácil. Inês, me fala um pouco sobre as outras opções de moradia que existem aqui no Brasil, para a gente começar, né? Você estava falando de São José do Rio Preto, você estava falando na nossa conversa bastidores, né? Quando a gente estava organizando a live, você falou de vários exemplos, tanto de modelos públicos quanto modelos filantrópicos. Então, explica para a gente quais são as opções disponíveis aí para quem está envelhecendo e está começando a pensar na situação de moradia. Então, os condomínios, nós temos que o Brasil é tão grande que a gente acha que sabe tudo que tem. Então, eu vi falando, quem souber algo diferente, por favor, vai lá no site, entra lá no Face e avisa para a gente buscar. Mas que a gente tem conhecimento, que tem há muitos anos tem, e é bem estruturado, é São José do Rio Preto, que é o Ageripe. Então, quem quiser saber mais, é só buscar aí Ageripe, ou entrar no site Morar 60 Mais, que no site do Morar 60 Mais tem todos esses e de outros países também. Então, fica fácil. Ela tem Brasil, está marcado lá esses condomínios. Então, esse é particular. É uma vila de casas. É como se você pegasse, para quem está em São Paulo, você pegasse uma Alphaville, que tem as casas foram construídas, compraram os terrenos, foram construídas, e eles funcionam como comodato. Eles têm um clube, basicamente, que é bem interessante o modelo deles, porque o clube pode ser acessado pelas pessoas da cidade. Então, você vai ficando mais velho e você já começa a frequentar o lugar. Então, são casas construídas de todas as maneiras, de tamanhos diferentes. Ele é particular. Esse é o modelo que a gente tem particular. Nós temos um modelo... Pode falar. A Simone Fontenelle está falando. Em João Pessoa, na Paraíba, tem o condomínio residencial mantido pelo poder público e parcerias. Então, aí é uma outra questão. O de São José do Rio Preto, ele é particular. É de pessoas particulares. O que ela está falando é de governo.
Então, é o que nós conversamos, que você falou nos bastidores. De governo, é muito interessante, porque o da Paraíba se conhece mais do que o de São Paulo, que começou antes. Tudo é uma questão de marketing e publicidade hoje em dia. E é legal porque o da Paraíba, eles aperfeiçoaram até um pouco mais do que tem de São Paulo. Então, é assim, do governo, nós temos São Paulo, tem desde 2009, que foi criado. A partir de 2011, ele é construído, que é o Vila Dignidade. Nós temos umas 20 cidades do estado de São Paulo. No atual governo, ele mudou de nome. O governo achou que não devia mais chamar Vila Dignidade, virou Vida Longa. E aí tem mais, acho que uns 6, acho que estão com 8 construídos agora com o nome de Vida Longa. Esse é do governo do estado. É uma parceria do governo do estado de São Paulo com as prefeituras. A prefeitura cede o terreno, o governo do estado constrói e a prefeitura depois faz a manutenção. Do estado de São Paulo é para pessoas de até 2 salários mínimos, com vínculos fragilizados ou rompidos. Então, ele é específico para um grupo de pessoas, que é aqueles que realmente não têm. Então, você tem, às vezes, quem estava morando na rua, você tem quem morava num barraco, você tem pessoas que moravam em porão. Então, é para até quem ganha 2 salários mínimos. As prefeituras, aonde eles são construídos, então é a equipe de assistente social que faz a triagem. Então, você se inscreve nessa cidade, você vai lá, na assistência social, eles fazem a triagem de quem vai morar. No estado de São Paulo, eles não pagam absolutamente nada, nem água, nem luz, nem aluguel social. E ainda recebe a casa mobiliada. Quando era Vila Dignidade, até o tamanho da casa era um pouco maior, porque tinha um quarto separado. Nesse modelo do Vida Longa, eles fizeram o que eles chamam integrado. Então, você tem sala, quarto e cozinha. Não é um modelo que eu dando palpite no governo, mas que eu não gosto. Eu preferia o Vila Dignidade, porque é uma coisa que todos estamos acostumados, ainda mais se você considerar que quem está lá é mais velho, embora possa ser um casal, e não necessariamente, a gente falou muito disso, porque primeiro só podia ser uma pessoa ou um casal. Se você considerar que eles têm 20, no máximo, conforme o terreno, 28 casas, você está atendendo 28 pessoas, ou então a duplicidade, 56, se for um casal. Mas que também é um estigma, porque por que precisa ser um casal? Porque não pode ser, já que ele é, pela classificação dele, você pode ser 2 amigas, você pode ser tendo os 60 anos, né? Não necessariamente tem que ter um grau de parentesco, que é uma maneira até de poder você atender mais pessoas. Claro. O da Paraíba, ele tem lá atividades físicas, ele tem a academia ao ar livre, tem lugar para atividades, tem horta, todos eles têm. O da Paraíba, eles têm 40 casas. Eles têm uma estrutura maior, porque lá é do governo do estado. Lá não tem o município, é o governo do estado que constrói e mantém. O deles tem, assim, eu acho que é um aprimoramento, porque eles têm uma enfermagem, um local de enfermagem. A guarita é cuidada pelos policiais do governo do estado. Uau. Então, eles têm algo que eu acho maravilhoso, porque eles têm um redário, um lugar só para pôr as redes. Eu falei que eu vou morar na Paraíba, que é maravilhoso. Só que lá é assim, é de 1 a 5 salários mínimos. Se você considerar 5 salários mínimos no país, é um valor considerável. Sim. Só que lá eles pagam, tem, acho que é o condomínio, água e luz. Lá eu acho que não tem o aluguel social, agora falhou, mas eu acho que é isso, eles pagam um condomínio, eles pagam o condomínio, pagam água e luz, diferente de São Paulo, que não pagam nada. Talvez até por conta, né, se você pegar quem tem mais, como vai no salário mínimo maior, né, aí agora há pouco tempo, acho que 2020, 2021, foi lançado o primeiro no Paraná, chama Viver Mais. Também ele segue mais o estilo da Paraíba. São 40 casas, também eles pagam
o condomínio, pagam água, luz, né? Essa parte eles têm. Então, de governo, são os que a gente tem. Então, se você considerar em número, Paraíba acho que tem 7 ou 8, e o estado de São Paulo deve estar agora com uns 30 mais, um em cada cidade. Geração 60 Mais colocou aqui Uberlândia, em Minas, tem 2 condomínios públicos geridos pelo município, Secretaria de Desenvolvimento Social. O primeiro inaugurou há 10 anos e o segundo recentemente. Então, é isso que eu falo, você, tem vários lugares acaba tendo, e a gente, às vezes, você nem tem, nem sabe. É como o da Paraíba, né? De São Paulo também tem desde 2009, não sabe, a gente sabe mais sobre o da Paraíba. Mas, é assim, eu acho que todos os governos do estado teriam condições de fazer. O que eles questionam é que fica muito caro, porque você constrói 20, 30 casas para morar uma pessoa ou um casal. E essa triagem não é uma coisa tão fácil como a gente pensa. Então, eu vou dar um exemplo para ser rápido. Por exemplo, no começo, eles tinham muitos problemas, porque aí, vamos pegar, geralmente, acontece com homens e mulheres, mas geralmente com homens. Então, o homem vai lá, se inscreveu, ele está pronto, está certo, está ok, ele vai morar lá. Ele só não contou que a companheira dele tem 50, 40, porque nunca tem a mesma idade, né? É sempre 10, 20 anos mais nova. Aí, o que acontece? Você faz o quê? Não pode, porque é 60 a mais. Você tem que fazer, por exemplo, todo um trabalho, se você vai levar para lá quem esteve em situação de rua há muito tempo, porque ele não tem todos os cuidados de higiene, por exemplo. Você tem que fazer um trabalho preparando eles para morar num condomínio, porque é um condomínio. Sim. Né? Então, são coisas que ao longo do tempo, talvez... Por isso que foi dificultando, mas agora, como eu acho que a pandemia teve, claro, foi horrível, né? Muitas famílias perderam, né, os seus entes queridos, mas ela trouxe à tona os 60. Sim. Porque a maior parte, né, a grande parte das pessoas que faleceram eram mais de 60 anos. E aí acho que veio à tona realmente o número de idosos que a gente tem no país. Fez cada um olhar, e já que a gente ficou nas nossas casas, fez cada um olhar a sua casa, a sua família, a sua rua. Então, eu acho que agora, essa união, todos esses grupos que estão se formando, quer no Facebook, quer nos sites, que são 60 e que vêm do trabalho, como você tem o Maturi, né? Como você tem o Lab 60. Eu acho que agora começou a unir as pessoas que têm 60. E essas pessoas de 60, vamos pegar os baby boomers, a mesma revolução que nós fizemos lá atrás, nós estamos fazendo agora. Porque nós estamos chamando isso. Você está chamando aí uma conversa sobre moradia. Quantas outras você já fez? Né? Quantos outros sites, quantos outros Instagrams também trazem esse tema. Então, eu acho que... Então, de governo que a gente sabe, são esses. Mas a gente tem governos municipais, que nem como ela falou, da cidade em si, né, em Minas. Nós temos a cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo, nós temos a Vila dos Idosos no Paris. A Norma aqui. Inês, por favor, fale da Vila dos Idosos e dos artistas. Os dois são municipais em formato de prédio. Isso. Todos os dois, só que o caso deles, eles são aluguel social. Então, 10% do que eles recebem, ou se é um casal, acho que é 15%, eles pagam como aluguel social. Aí é diferente dos outros, que aí não tem a questão do aluguel. Né? Mas são prédios também, a Vila do Idoso, faz tempo, Norma conhece bem, o Palacete dos Artistas é fantástico, é um retrofit, né? Um prédio antigo que era um hotel que foi todo reformado e moram só artistas. A Norma sabe disso, ela já riu muito, que uma vez eu fui lá conversar, quando eu cheguei na porta, ia descer num dos idosos, e eu perguntei se ele morava lá, ele perguntou para mim, a senhora é artista? A senhora canta? Não. A senhora é atriz? Não. Então eu não quero falar com a senhora. Porque ela só falava com o artista. Falei para a Norma que a Norma é artista, porque ela foi lá e conversou com eles.
Então eu achei o máximo. E é fantástico, o prédio ficou lindo. Também está tudo lá, é só ir lá no site Morar 60 Mais, estou fazendo propaganda aqui, ó, que eles estão todos lá. Então, esses são do governo, da Prefeitura de São Paulo. Entendi. Nós temos uma outra coisa que, dentro do estado de São Paulo, quem conseguiu fazer isso com mais facilidade e que mantém já há algum tempo, são as repúblicas na cidade de Santos. Assim como são as repúblicas de idosos, são as repúblicas de estudantes, Santos conseguiu manter. Eu falo que para elas que eles só conseguiram manter porque lá tem praia. Porque a gente já tentou fazer em São Paulo, Santo André, em tudo quanto é lugar, começa e não vai para frente. Por quê? Eles também têm Porque é diferente de você, por exemplo, uma casa, se você for falar de co-living, uma casa compartilhada, por exemplo, eu tenho uma casa, tem 2 quartos, então eu convido alguém para morar aqui e a gente divide as despesas. Isso, eu sei quem eu estou trazendo. Quando você fala de república, também lá é uma questão de 1 a 2 salários mínimos, são as pessoas que não têm, que perderam um vínculo familiar e que vão morar. Então, eles moram, às vezes, 2, 3, acho que são 3 em cada quarto. Então, são pessoas que vêm de culturas completamente diferentes, com hábitos completamente diferentes. Então, ela acaba sendo muito flutuante, porque não ficam muito tempo. Mas eles conseguiram fazer de tal maneira que eles conseguiram organizar tão bem, tem uma tabelinha, fica na porta, quem vai fazer isso, quem vai cuidar daquilo. Uma vez por semana vai alguém para fazer a faxina geral, mas eles têm atividade entre eles. Entendi. A cozinha, né, comunitária, mas não é tão fácil. Mas Santos conseguiu manter. Uhum. E você acho que eles estavam... Eu falo para eles que é por causa da praia, porque os outros, ninguém conseguiu manter ainda. Mas eu acho que uma tendência que vem, que tem muito lá fora, o compartilhado. Mas o compartilhado no sentido assim, é que tudo, no Brasil tem uma coisa interessante, que às vezes tudo que é perfeito lá fora, quando chega para cá, aqui algumas pessoas conseguem conturbar as coisas, né? Lá fora você tem ONGs que trabalham com moradia compartilhada. Você tem... eu sou apaixonada por um projeto de Portugal que chama Aconchego, que espalhou pela Europa, que são pessoas idosas que moram sozinhas e estudantes que vão estudar no Porto e que não têm condição de pagar um aluguel durante o estudo, né? Então, o que a prefeitura... que é a Câmara, né, eles chamam de Câmara do Porto, junto com as universidades, criaram um pool que a prefeitura faz o levantamento dessas idosas, claro que também passa por uma triagem, você precisa ter uma casa adequada, né, bem arrumada, não tenha dúvida. Que o idoso também tem uma condição de autonomia, independência, claro, não é um quadro que entra numa demência, lógico. Então, há uma triagem dos 2 lados. Desse adolescente, que é, né, praticamente um adolescente, um adulto jovem, se ele tem afinidade com o idoso, então há uma troca. Ele ajuda, ele faz compra com o idoso, ele vai passear com esse idoso, alguns cozinham para o idoso, faz companhia. Então, o idoso que estava sozinho deixa de ter, que muitos estavam em solidão, e o jovem tem um lugar para morar. Você vê, ninguém está falando de dinheiro. Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de vontade. Né? Você tem instituições de longa permanência na Europa toda, muitos na Alemanha, você tem na Espanha, você tem em Londres, em que as ILPIs recebem estudantes. Elas têm uma parte da ILPI de quartos para receber estudantes, que é a mesma coisa, eles trocam, né, as atividades que eles fazem com os idosos, o que seria eles trocam pela moradia. Também nós não estamos falando aqui de dinheiro. Nós estamos falando de pensar, de reformular e mudar a maneira de pensar. Porque uma instituição, se ela tem
um quarto que ela tenha lá, se ela deixar para estudante, olha o quanto benefício ela tem, além de toda essa intergeracionalidade. Exato. Mas é a cultura, é a nossa cultura que ainda acha que isso não acontece. Uhum. Tô com uma pergunta aqui da Filhas da Mãe Coletivo. Faltam cabeças 60 a mais no desenvolvimento dessas políticas e soluções de moradia para o envelhecimento? Faltam políticos que contratem pessoas que levem para ser seu assessor e que conheçam sobre 60 a mais. O prefeito não é obrigado a saber, o secretário não é obrigado a saber, mas eles deveriam ser obrigados a contratar, a levar na equipe deles pessoas que soubessem a respeito. Porque você não faz sem eles. E somos nós que colocamos eles lá, né? Então é uma coisa para a gente pensar, né? Se somos nós que colocamos, tanto é que você tem o grupo, você participa, que é dos velhice, Doença Não é Velhice, que depois agora a gente até continuou nesse grupo, e que a gente fez um manifesto para ser entregue para todos os que vão ser candidatos agora, para que eles repensem e pensem sobre o envelhecimento. Então, não tenha dúvida, um prefeito, um secretário que tem uma cabeça que ouça, pelo menos, né, que nos ouça, com certeza é o que a gente acabou de falar, não teria gasto nenhum. Vou dar um exemplo que não é moradia, mas que eu acho muito importante. O Estatuto do Idoso tem no artigo 22 que fala que você deve falar sobre envelhecimento desde a tenra idade até a universidade. Ninguém disse lá que você tem que contratar um especialista para falar sobre envelhecimento. A única coisa que o Estatuto diz é que você teria que ter o envelhecimento como matéria dentro da escola, ou que você tivesse atividades. Qual é a dificuldade de fazer uma atividade intergeracional? Você convidar os avós para fazer uma atividade na escola. Está no estatuto. Então, leis a gente tem e muito. O nosso estatuto é referência, acho que, para o mundo inteiro, porque ele cobre todas as áreas. Só que não gastou tantos anos que já tem o estatuto, a gente não conseguiu exatamente profissionais ou governo que assumisse esse estatuto. E olha que nós temos no governo pessoas que são 60 a mais. Mas eles sempre falam os idosos, os velhos, mas não nós, né? É isso aí, é isso. A Simone Fontenelle, ela foi a primeira a fazer pergunta, eu roubei a vez dela, mas ela fez aqui que é um pouco mais voltada para o interior da casa, menos como opção de moradia, mas mais o interior da casa. Eu não sei se você vai se sentir confortável para responder, mas vou fazer a pergunta aqui. Como adaptar uma casa simples para uma pessoa idosa com poucos recursos? Então, aí primeiro eu vou falar na questão que até nós já conversamos nos bastidores, que eu falo que cada profissional a gente tem que respeitar o limite da gente. Existem profissionais que estão especializados, e aí na live tem uma especializada, que é exatamente para adaptar a casa. E nós também já chegamos a falar nisso. O adaptar a casa e colocar a barra não é só pegar uma barra e ir lá comprar uma barra e pôr no banheiro. Mas também tem outra coisa, não é só quando você faz 60 anos, né? Devia ser assim, 60 anos, você dá a barra de presente para o idoso colocar no banheiro. Todas as casas deveriam, no mínimo, já que nós estamos falando nisso, ter uma barra no banheiro, que é o lugar onde mais acontece acidente. Só idoso cai no banheiro? Não. Porque todo mundo se acha o máximo quando se ensaboa, bota a mão na parede no azulejo para se segurar com a mão de sabão, né? Então, qualquer casa, eu acho que as casas, quando se constrói a casa, ou quando a gente compra uma casa, ou quando as construtoras vendem uma casa, o mínimo já seria o banheiro. Uma segunda coisa importantíssima são as portas. Se você tem uma cadeira de rodas, é só o idoso que vai usar uma cadeira de roda? Ninguém pode cair e precisar ficar numa cadeira de rodas por um tempo. E aí, como é que você faz? Se você empurra, você está empurrando a cadeira. Se quem está na cadeira cair, você não tem o que fazer. Porque você não passa. Sim. E às vezes nem a cadeira passa. As construções de hoje em dia são ótimos os banheiros, porque o idoso nem ninguém cai, porque o banheiro é tão pequenininho que você vira, você entra já de costas, sai de frente e ninguém cai.
porque já é muito, é pequenininho. Né? Quem está acostumado a ver as novas construções vê isso, não é? Principalmente se é uma suíte. Ninguém cai. Eu falo que foi feito para o idoso, porque não tem como ele cair. Então, realmente, você tem razão. Eu prezo muito isso. Eu acho que todo profissional você tem o seu limite para falar, porque você sabe que tem gente que especializou, estudou e está pronta para te falar com até a altura certinha para as coisas colocarem, porque existem regras, né? E existem até o órgão que fiscaliza tudo isso, né? Nós temos lá as normas certinhas para seguir. Simone, Mas eu tenho certeza que você vai trazer alguém para falar isso certinho. Simone, vamos fazer uma live para falar especificamente sobre casa, porque é algo também que é muito importante a gente discutir. E eu vou estar também para fazer um monte de perguntas quando você fizer essa live. Legal. Gente, estou super honrada que a doutora Carla Jacomim está assistindo a nossa live. A Carla, sempre maravilhosa, criadora da Frente Nacional de Fortalecimento das ILPIs, tem aí liderado esse movimento, é um expoente. Com certeza. A Carla, obrigada aí por estar assistindo a nossa live. E ela deixou uma pergunta para você, Inês. A falta de moradias para os 60+, seria outra manifestação idadista? Com certeza, também. Nós estamos montando, criando juntos, né, um manual anti-idadista e exatamente. A gente ouve muitas coisas assim. Vou dar exemplos bem daquilo que eu ouço quando converso com grupos de convivência de idosos, coisas que eles contam. Ah, essa velha mora aqui em casa, a gente não pode sair por causa da velha. Como é que nós vamos viajar? Larga a velha onde? Está aí a resposta, né, do que é o idadismo. Ah, velho, lugar de velho é no asilo, por que ele mora aqui em casa? Então, tem muitas questões ligadas à moradia que é idadismo. Por exemplo, o idoso, dificilmente, se ele... As pessoas falam assim, mas o filho tem um filho. Mas quem diz que todos os idosos têm filhos? Quem diz que a família... Ou às vezes tem o filho que mudou para outra cidade, para outro país, porque você pega de ponta a ponta. Exato. Você tem o idoso que mora numa comunidade, que ele não tem parente nenhum. Aí eu te pergunto, quando vai alugar casa, você acha que o idoso consegue alugar casa? Ele recebe vamos pegar, um salário mínimo. Ele tem um fiador? Ele tem como o calção, né? Que a gente fala que você paga 3 salários para poder pagar aluguel. Ele tem como fazer isso? Então ele já não aluga. Agora eu vou emendar uma questão muito importante nisso que a gente está falando, que é assim, e o grupo LGBT? Como é que ele vai morar? Porque nem quando se ele tiver uma demência e ele precisar de uma ILPI, ele não tem onde morar. Porque as pessoas não aceitam. Porque diz, esse velho, esse gay, aqui não. Isso daí pega, isso é doença, vai passar para os outros. A gente ouve muito disso. E é muito triste isso. Porque aí é um duplo preconceito. Não só pela idade, pela orientação, né? Nós temos idosos que estão na rua. Aí você ouve muito dizer assim, mas para que você quer arrumar moradia para ele? Se ele está na rua, é porque ele fez alguma coisa para a família. Se ele fosse bom para a família, ele não estava na rua. Então, além da questão de ter onde morar, nós temos aqueles que não têm e não terão onde morar. São Paulo tem 5 locais que são as moradias, como Moradia São João, que são moradias para pessoas em situação de rua, que eles deveriam morar lá um tempo, até que eles conseguissem, né, outro lugar para morar. Uhum. Tem gente que está lá há muito tempo. Foram criando outras moradas porque não tem para onde eles irem. Uhum. Né? Então, a gente tem, se você pegar, você tem todas de classe A ao outro. E nós já conversamos sobre isso. Você pode morar num veleiro. Você pode morar num barco. Né? Tem gente que mora no navio de cruzeiro. Eu falei que eu gostaria de morar porque existem navio residência, que dentro do navio você tem apartamentos.
de 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos. Eu brinco com as meninas quando eu dou aula, eu falo assim, eu só não moro no navio porque eu adoro o mar, porque eles já venderam todos, não é por causa do dinheiro. Você imagina quanto custa, né? Sim. Num navio de residência, né? O nível que é. Então, a gente tem, você tem todas alternativas, não falta. O que falta ela é encaixar para o bolso de cada um. Uhum. O Aging Place é o sonho de muita gente. Eu participei acompanhei a parte do bairro Amigo do Idoso na Moca. Eles amam aonde eles moram, só que eles não têm dinheiro para fazer a manutenção da casa. Kalash conta que em Copacabana existem vários apartamentos que valem milhões de frente ao mar, que tem problema de eletricidade, tem problema de os canos enferrujados, não tem lugar que nem a água passa mais, incômodos. Mas por quê? Porque não tem a manutenção. Nós não temos no Brasil nem para quem mora num lugar bem simples, como para quem mora no outro, você não tem nada que haja um investimento, ou que haja, já teve uma época, um cartão que era para reforma. Se você tem, você consegue manter o idoso mais tempo, onde ele mora, que ele conhece a farmácia, ele conhece a padaria, os vizinhos formam uma rede, né, ao seu entorno, geralmente tem uma UBS perto. Então, a moradia realmente é um assunto muito diverso, né? Você tem várias opções para fazer, mas a principal a gente foi unindo tudo. Não tem um governo que pense naquele que não tem, o quando tem é muito pouco. Você não tem governantes que coloquem pessoas especializadas na área para poder ouvir não só na questão da moradia, né, para ouvir tantas outras questões que a gente tem, como a questão que a gente viu, LGBT, por exemplo. Como você imagina que um idoso que mora numa comunidade no morro, ela pode pode viver? Uhum, uhum. Inês, eu separei aqui alguns modelos que a gente vê no exterior, né, que eles listam como opções de moradia, modelos de moradia, né? E a gente já falou de alguns deles. Mas tem um que eu acho que é muito interessante, que talvez seja uma espécie de extensão do Aging in Place, que são as Naturally Occurring Retirement Communities, que são, na verdade, bairros que vão envelhecendo. Os moradores, é como Copacabana. Os moradores foram envelhecendo e o bairro ficou um bairro velho, um bairro de idosos, né? E aí, o que eles fazem? Eles estruturam aquele bairro para que haja mais serviços para essa população idosa, para que ela não tenha que sair de casa. Então, as coisas ficam mais fáceis. Eles criam pequenas organizações que têm voluntários, que ajudam aquelas pessoas que são mais moram naquele entorno, né? Naquele bairro. Você acha que isso é algo que poderia acontecer? Porque a gente está falando de alguns modelos que são muito, tanto pelas questões econômicas do Brasil, igualdade política, por tudo isso que você falou. Mas esse talvez seja um modelo que seja uma evolução natural. Tanto que no nome desse modelo está Naturally Occurring, que é algo que aconteceu naturalmente, né? E a gente está vendo, mas você acha que é uma possibilidade? Então, você vê, em Lisboa tem esse projeto. Ele é desenvolvido pela Santa Casa de Lisboa. E eles têm, é um projeto que eles foram ampliando. Eles têm o pessoal, jovens voluntários, que vão, inclusive, nas casas, que fazem toda essa questão desse apoio, formam essa rede de apoio. Eles têm, inclusive, essa parte até prédios que eles construíram para trazer quem morava, por exemplo, às vezes a casa que não tem uma condição, né, mais de você manter aquela casa, no prédio, e nesse prédio, então, os idosos estão numa parte do prédio de mais fácil acesso, e aí moram adolescentes, jovens num outro andar mais acima, para que possam fazer todo esse contato e essa ajuda, né, a esse grupo.
Na pandemia, esse grupo tem um projeto que eles chamam Projeto Radar. São 2 projetos da própria Santa Casa de Lisboa. Então, eles foram ampliando. De um projeto, eles foram criando, mas eles têm muito voluntário. Eu acho que no Brasil a gente ainda não tem essa questão toda de voluntários. Era isso que eu... Quando a gente tem, são grupos assim, pequenos grupos e que eles não estão, na verdade, sendo direcionados ou tendo um aporte maior, sabe? Porque às vezes eu acho que o brasileiro, ele gosta muito de voluntariado. A gente vê isso na pandemia, a gente vê isso quando acontece um desastre natural, ele doa, ele tira, ele reparte o que ele tem, mas assim, são coisas que são à parte, né? As pessoas não estão juntas. E quando faz isso, eu vou dar um exemplo, tem até um grupo que faz uma questão de, até ajuda em reformas de casas, não especificamente para idosos. Mas você tem que perguntar, isso eu acho sensacional, uma frase do Kalash, quando ele diz, nada para nós sem nós. Não adianta você fazer alguma coisa, é como o bairro. Não posso chegar num bairro e vir de cima para baixo. Não dá para o governo chegar, que é o que o bairro amigo do idoso faz. Né? Você vai lá e você ouve nas várias questões, transporte, saúde, moradia, mas você tem que ouvir o que o idoso quer. Eu já acompanhei uma vez esse grupo que faz algumas reformas, que aí eu perguntei para a pessoa, você gostou? Arrumou ali, arrumou aqui. Nossa, mas pintou de uma cor. Eu comentei isso com você. Pintou do amarelo, eu detesto amarelo, eu me sinto mal cada vez que eu chego na minha casa. Mas porque não perguntou? Né? Então, eu acho que esse bairro é uma coisa interessante. Eu acho que no Brasil nós temos esse dom, porque eu acho que é um dom, ser voluntário é um dom, porque não é todo mundo que consegue, né, e se doar para o outro, é uma questão de empatia. Eu acho que falta uma questão de organização, sabe? Na verdade, eu vou dar um exemplo, se ela está aí, ela vai ouvir, que é o que a Carla fez. Começou a pandemia, como é que eu chego para orientar as ILPIs? A Carla criou um movimento, todo mundo foi chegando, e ali não era um interesse de ganhar dinheiro. Cada um estava ali, como que eu faço na minha ILPI? Eles estão com um projeto maravilhoso agora das fotos, né? Que são as fotos que eles estão tirando e colocando para ver como funciona. Olha como as pessoas estão. A ILPI não é uma coisa ruim. Ela é, ao contrário, ela é muito necessária. Uhum. Claro que nós estamos, não importa se ela é particular, se ela é pública, se ela é filantrópica, o que importa é o idoso que está lá dentro, como ele está vivendo lá dentro. Então, esse movimento que ela fez é um movimento que a gente precisaria fazer em cada área. Que é o que eu te falei, se você for lá no site, o meu sonho, o meu desejo era ter um grupo, não sei qual é o nome, se é uma ONG, uma empresa, não é para ganhar dinheiro, mas que a gente pudesse chegar numa comunidade, geralmente são idosas que moram sozinhas. Tá lá, precisa trocar uma telha, precisa arrumar uma torneira, vamos pintar a casa, que cor que a senhora gosta da casa? Porque é para a pessoa se sentir incluída, né? Ela faz parte. Quando você faz isso, você chama a comunidade a atenção para aquela pessoa. Então, vai falar, será que ela faz compra sozinha? A gente tentou fazer isso, foi muito difícil. Agora, o Kalash conseguiu, numa cidade do Nordeste, que vai começar a fazer a comunidade, a favela amiga do idoso. Porque no momento que você começa, um voluntário vê, o outro também quer ser. Então, mas só que tem que ser uma coisa organizada. Por isso que é bom quando sempre você tem à frente uma organização ou uma ONG, porque ela vai direcionar esses voluntários. Uhum. E eu acho que aí sim, é ideal, porque não é só a casa do idoso. Sim. Não adianta, eu falo isso lá, não adianta você ter a casa do idoso, você ter uma instituição de longa permanência, super adaptada, com o mais moderno, com tudo que tem de novas tecnologias, seu entorno. Você vai colocar ele numa ilha. Ele está isolado do mesmo jeito. Então, é preciso que o entorno ali, o bairro, a cidade seja acessível. Né? Para que ele possa, senão você vai formar um gueto. Você vai pegar aquele grupo e colocar num lugar e ele não vai poder sair para lugar nenhum, porque ele não tem acesso. Sim. Né? Então, mas eu acho que são esses movimentos, é isso que você está fazendo, quando a gente começa a reunir.
E é uma coisa que eu bato muito na tecla. A gente precisa entender que, assim, aquilo, eu não preciso saber o que você sabe. O que você está fazendo hoje, eu não sei fazer. Mas eu me especializei em pesquisar as alternativas. Tem aquele que sabe construir, tem o outro que sabe como adaptar, tem aquele que já está se especializando, como é que se monta, se cria um co-house. Uhum. Então, a hora que todos nós nos unirmos e juntarmos os nossos, né, reunir os nossos conhecimentos, tudo vai funcionar. O bairro vai ser perfeito, a casa do idoso vai ser, a rede que vai criar, a rede de saúde, que o nosso SUS é maravilhoso. Graças ao SUS, porque se morreram muita gente, muitos idosos, se não fosse o SUS, seria incontável o número. Uhum. A vacina, né, que demorou, sabe? A gente sabe que demorou. É o que a gente falou antes. Tem que ter quem conhece, você tem que valorizar a ciência, você tem que ter a cabeça para entender que aquilo faz bem, Uhum. né? Uhum. Então, eu acho que a hora que nós somarmos conhecimento, pararmos com essa extensão, eu sei, eu sei, ou então 3 meses, 4 meses que eu convivo com você, eu acho que eu sei tudo que você já estudou a sua vida inteira ou a experiência que você tem. Uhum. Uhum. Bom, a gente está com 1 hora de live, passou voando. Eu tenho alguns comentários aqui. A Cris Dalla falando sobre voluntários, né? Que eles são super necessários, mas ainda muito amadores, muitas vezes super bem intencionados, mas sem conhecimento sobre o tema em que se envolvem. Sem compromisso a médio e longo prazo e sempre para quase nunca como. Se acho que faltou alguma coisa, Cris. Filhas da Mãe Coletivo, desmistificando as ILPIs, a gente desmistifica o envelhecimento. Isso aí. É verdade. Carla Jacomim, comentando aqui a sua fala, fizemos juntas, todos participamos. Filhas da Mãe Coletivo, uma cidade boa para o idoso é boa para todas as idades. É isso mesmo. Isso é fala cravada de calache, é isso mesmo. Eu só queria lembrar uma coisa, que já que nós falamos do bairro e falamos, né, do idoso na casa, eu acho que não dá para a gente terminar uma live sem falar, só vou citar rapidinho, porque todo mundo conhece. A cidade de São Paulo tem um projeto fantástico, maravilhoso, chamado PAI, Programa Atenção ao Idoso, que é um grupo multidisciplinar da prefeitura, são várias secretarias que atuam na casa do idoso. Então, é uma maneira, nós estamos falando aí de aging place, né? E um outro maravilhoso, que eu acho que é exemplo para o mundo inteiro, que todo mundo conhece, que é a Pastoral do Idoso, que é o que a gente tem, que atinge todos os estados do Brasil, são os que conseguem chegar nos lugares mais longínquos, né? Muitas vezes, claro que a gente sabe que o SUS, que as prefeituras têm a atenção da família, mas essa questão da pastoral do idoso, eu acho que realmente a gente não pode deixar de esquecer que eles vão nos lares que mais precisam e vira exatamente uma rede de apoio, porque aí eles começam a indicar e trazer, e são voluntários. Uhum. É o que ela falou, voluntariado sim, mas que tenha realmente uma coordenação para que possa direcionar. Perfeito. Bom, a gente poderia ficar aqui, né, horas conversando sobre esse tema, mas eu acho que a doutora Carla falando viva pastoral. A Filhas da Mãe Coletivo falando pai é nosso sonho de consumo. É isso mesmo. Deveria estar no Brasil inteiro. Então, eles estão, para falar, né, para quem quiser saber um pouco mais, entrar no site, né, Morar 60 Mais. E o livro, como você citou o livro foi considerado pela uma das fundações, a maior fundação da Espanha, a Fundação Pilares, como um indicador de boas práticas no Brasil. Então, tanto o Projeto Pai, quanto a Pastoral, um projeto que a própria Carla escreveu no livro sobre também que tem em Belo Horizonte. Desculpa, Carla, agora eu não lembro o nome exato do programa, mas também esse é o programa nesse sentido.
Então, é o que a gente falou, tem no Brasil inteiro. Muitas coisas a gente nem sabe, porque esse país é imenso. É até interessante que a gente possa mesmo, que nem como a Carla fez, no momento que você agrupa todos, ninguém quer ser mais que o outro, a gente quer compartilhar, trocar conhecimento. Né? Isso que é o mais importante. Às vezes o que está no sul, o que está pode ser locais completamente diferentes, mas sempre dá para a gente adaptar. Assim como a gente comentou, muitos que tem lá fora e que nós poderíamos aqui. Sim. Né? Pegar todo esse programa, pegar a Carla aí, quem sabe a Carla consegue mostrar para todas as ILPIs que, de repente, elas podem fazer intergeracionalidade, né? Nas suas cidades que têm universidade, por exemplo, fazer com que esses estudantes possam estar numa ILPI trocando, né, o serviço por moradia. Fica aí, Carla, agora é com você. Fica a dica. É bom quando a gente passa a bola para o outro. É isso aí, gente. A doutora Carla falando com certeza. A Cris falando que a gente precisava de mais umas 5 horas de live. Sensacional. Desculpa que a gente botar o assunto, mas eu acho que a gente precisaria de mais uma para começar a pensar em esgotar o assunto. Mas eu te agradeço imensamente, foi maravilhoso e agradeço todo mundo que fez perguntas para a gente. É assim que a gente tem discussão, né? Eu que agradeço muito de coração. Uma honra estar conversando aí com você, com todo mundo, né? E principalmente por você ter trazido, porque a moradia é um assunto que a gente precisa, né? Quase não se fala, né? Dificilmente se fala, e é aquela questão do moradia, ela não é só um teto, né? Ela interfere na saúde, ela é um lugar onde se vivencia emoções, é onde você constrói as suas lembranças, é um lugar onde a vida acontece. Sim. Né? Então, eu te agradeço muito, porque poucas são as pessoas que se interessam em falar. E só vai surgir outros modelos, e eles só vão funcionar assim, quando nós começarmos a falar mais sobre esse assunto. Então, muito obrigada, gratidão por esse espaço para poder falar de moradia, e obrigada a todo mundo que fez pergunta e todo mundo que está presente, eu agradeço bastante. Gente, foi ótimo, olha só, a gente está com essa série, tudo que você sempre quis saber, mas tinha medo de perguntar. Semana que vem a gente vai ter uma outra live sobre interdição de idosos, que também é um tema que suscita muitas dúvidas, muita gente pergunta sobre essa temática. Então a gente vai trazer a doutora Pérola Viana para falar sobre esse tema. Semana que vem, quarta-feira, às 19 horas, aqui nesse mesmo canal. Gente, mais uma vez, muito obrigada. Inês, foi sensacional. Muito obrigada. Obrigada a você. Gente, um beijo. Tchau. Tchau, tchau.